Meu pequeno gafanhoto. Como é que vocês estão, meus pequenos gafanhotos? Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. Galera enigmática do 8º ano do Integral Randão. Nós precisamos fazer colocar umas coisas aqui. Vamos continuar, então. Vimos, né, estamos falando da questão dos aspectos físicos do continente africano. Vimos formação do continente, as formas, planaltos, planícies, e hoje nós vamos ver as cadeias de montanhas, e se der tempo aí nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia do continente. Mas a princípio, nós vamos falar referente principalmente às cadeias de montanhas. O continente africano tem inúmeras cadeias de montanhas e alguns dos picos mais altos, algumas das montanhas mais altas do planeta Terra. Beleza? Então tá bom. Eu não estou gravando essa aula depois, é uma aula sequência da outra, vocês podem perceber, porque eu continuo mesmo lindo, maravilhoso e sensacional. Então a gente aproveita e grava aqui para ficar um pouco mais fácil para depois, né? Pessoal, não esqueçam de se hidratar, a aguinha de vocês. Não se esqueçam também do alquinho em gel para vocês também, muito importante, vou passar aqui o álcool em gel, tá? Vamos lá então, pessoal, vamos falar sobre as montanhas do continente, mas nós vamos continuar na página 100. Não está funcionando. Vamos ver aqui. Meu Deus. Bom. Vamos falar sobre as montanhas lá na página 117. Então nós já vimos Planalto, planície, agora vamos ver as montanhas. Pessoal, vamos lembrar o conceito e a definição de montanha, tá? Primeira coisa que eu preciso lembrar é o seguinte: por que o Brasil não tem montanha? Por que eu não classifico o Brasil como montanha? Porque a montanha é uma formação recente, ou seja, ela começou a se formar nos últimos, quer ver? Só para a gente anotar aqui, ó, 65 milhões de anos atrás, até agora há pouco. Ou seja, as montanhas ainda elas estão se formando. Elas estão geralmente crescendo, né? A montanha é aquele formato pontiagudo, estilo Everest, as montanhas da Cordilheira dos Andes, dos Alpes Suíços, são processos ainda que estão se formando. Então, e é isso que eu preciso lembrar quando eu estou falando das cadeias de montanhas. Beleza? Então, nós vamos começar a ver agora as cadeias montanhosas do continente africano, que eu estou no continente africano, que agora eu estou viajando pela África, tá? Então, nós vamos ajeitar ajeitar o cabelo, nós vamos estudar um pouquinho agora as montanhas. Primeira coisa, quando nós vamos estudar as montanhas do continente africano, eu preciso fazer isso aqui, ó. Vamos fechar aqui, diminuir, porque eu estou muito me achando com esse negócio aqui, que vou passando para frente e para trás, só para deixar vocês nervosos. Mas aí eu estou em todos os lugares, eu sou onipresente, né? Então vamos lá. Pessoal, as cadeias de montanhas, nós vamos observar aqui na legenda, aqui embaixo, que nós vamos ter um formato assim na legenda, que são os que nós chamamos de pico, tá? São as partes mais altas, são os picos, beleza? Então nós temos representados alguns ainda. Mas eu preciso lembrar como que é o processo de formação de uma cadeia montanhosa. Como que é o processo de formação de uma montanha? Como que uma montanha se forma? Tá? A montanha se forma principalmente pelo encontro de duas placas tectônicas. Vocês já observaram? Meu nariz é torto? Continua grande e torto, né? Vem pra cá assim, mas vamos fazer uma plástica daqui a uns anos, fica mais filé ainda. Uma montanha, ó, vou ficar longe aqui. Ó, placa tectônica vindo aqui, tá vendo? Placa tectônica vindo aqui, outra vindo aqui. As duas vão se encontrar, chocou, foi subindo, foi encontrando força, movimento de força que vem aqui embaixo e vem reerguendo o relevo, formando uma montanha. Então, por isso que eu falo que as montanhas ainda estão se formando. Dos últimos 65 milhões de anos atrás até hoje. Nós estamos no período cenozoico, seno, recente, tá? Zoico, período recente. Nós estamos falando de uma vida recente. Tranquilos? Vocês conseguem compreender isso? Então, as cadeias de montanhas ainda estão se formando, tá? Para falarmos das cadeias de montanhas, no continente africano, elas não são muito elevadas.
em comparação, por exemplo, à cordilheira de montanhas do Himalaia, onde eu tenho o Monte Everest com mais de 8.000 metros de altura, tá? De altitude, em relação ao nível do mar. Então, gente, é metro pra caramba, tá? Não é pouca coisa, é muita coisa. Eu quero que vocês vão compreendendo isso. Então, em relação a isso, elas não são tão altas, tá? A partir disso, eu tenho algumas cadeias de montanhas mais específicas, que são as partes, aqui no nosso mapa psométrico, que são essas partes aqui, ó. As partes que nós estamos falando, a partir, ó, de 2.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 metros de altitude. Nós estamos estudando, a partir de agora, as altas altitudes do continente africano. Vamos lembrar só um detalhe, que é muito importante, toda vez que eu estou falando, quanto mais alto eu estou, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Ou seja, menos oxigênio eu tenho. Preciso lembrar desses fatores, porque isso influencia também na localização da população. Então, o que eu quero deixar para vocês claro é o seguinte, que a população, ela é interferida pelo meio natural. Somente algumas pessoas conseguem sobreviver àqueles locais. Beleza? Então vamos lá. Falamos da cadeia de montanhas do Atlas. Ó, aqui do meu lado, eu tenho a cadeia do Atlas, tá? Eu tenho uma parte mais alta. Essa cadeia de montanhas, ela está se formando de acordo com a pressão das placas tectônicas. Então vem uma placa tectônica daqui, oh meu Deus, daqui assim, outra placa está vindo aqui, elas vão exercendo essa força mais africana que está aqui embaixo, elas se formam, forma-se uma cadeia de montanhas. Uma outra cadeia que eu tenho é o maciço de Adamauá, tá? Adamauá, aqui, ó, que eu tenho essa região aqui, ó, com montes com picos de mais de 4.000 metros. Então, outra cadeia de montanhas, por exemplo, que eu tenho os montes Muxinga, que é, por exemplo, que está aqui embaixo, ó. Ah, meu Deus, cadê? Aqui, ó. Ó, Monte Muxinga. Eu tenho planaltos, eu tenho cadeias de montanhas, tudo mais. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é, por exemplo, onde está o Monte Quênia, tá? O Monte Quênia, juntamente com o Monte Kilimanjaro, que eles estão aqui nessa região, ó. Ó, tá vendo aqui? Aqui eu tenho o Monte Quênia e o Monte Kilimanjaro. Pessoal, lembra que nós vimos lá na questão dos planaltos, que aqui era uma região que eu tinha uma falha geológica, que supostamente um dia toda essa região ficará afastada? Então eu estou falando desses dois montes, que um deles vai aparecer aqui agora, ó. Quer ver? Ó, fica olhando, ó. Ploft. Que é o Monte Kilimanjaro, com seus 5.895 metros, aproximadamente. Então, o Monte Quênia e o Monte Kilimanjaro são as duas montanhas mais altas do continente africano. Tá? Pessoal, observem uma coisa aí no Monte Kilimanjaro. Como eu sou metido, eu vou estar bem no topo do Kilimanjaro. Kilimanjarinho, tá? Então, ó, observe, eu tenho neve no topo da montanha. Mas como que eu tenho neve no topo da montanha se é uma região que faz calor? Estão lembrados quando nós vimos lá em sala de aula a respeito por que eu tenho neve em regiões do Equador, por exemplo, topo de montanha? Justamente, a altura, o raio solar bate, plop, 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 na hora que volta, a Terra absorve o calor do raio, quando ele volta não tão forte, conforme ele vai subindo, ele vai perdendo a força, e as regiões de topo de montanha são regiões que eu tenho presença de neve, tá? Então, quando eu estou falando desses montes, dessas montanhas, eu estou falando de povos que moram ao redor. Então eu tenho, aqui embaixo, ó, eu tenho a savana, e aqui eu tenho o Quili. Vamos apelidar o Kilimanjaro de Quili. Fica mais bonitinho, né? Chamar Quili. Ô, Quili! Beijo, Quili. Então, eu tenho essa presença de alguns montes, como, por exemplo, se eu acompanhar aqui com vocês, não é só esse monte que eu tenho, olha o tamanho do continente africano, tá? Eu tenho aqui um outro, eu tenho aqui um outro pico, tá? Então, eu tenho essas características, são as regiões mais altas. Por consequência, sendo regiões mais altas, eu quero que vocês observem aqui, ó, que ao mesmo tempo eu tenho regiões que vão abaixando, 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 até chegar em regiões de planície.
Essas regiões, elas um pouco mais altas, elas sempre estão associadas à nascente de rios. Então, toda vez que eu falo, as nascentes dos rios estão em partes mais altas, justamente porque o rio, ele precisa estar, relevo, rio nasce aqui, ele vem fazendo, vem descendo, acompanhando o relevo. Porque um rio, ele não consegue subir, tá? Vou pular aqui. Não, o rio não faz isso, o rio não realiza esse movimento, tá? Então, essas são algumas características das cadeias de montanhas da região do continente africano. Algumas pessoas moram nessas montanhas, moram à borda da montanha, moram no meio da montanha, até próximo. Mas no continente africano é diferente do que acontece na Cordilheira do Himalaia, onde as pessoas realmente moram. Beleza, pessoal? Então, o que eu tenho para falar sobre o continente africano, sobre as montanhas do continente africano é isso. Eu desejo a todos vocês uma boa semana, se cuidem e até mais.